Fala pessoal, eu sou o Lu aqui da Quantum Soluções Acadêmicas e sejam bem-vindos a mais um exercício a ser resolvido do nosso plantão de dúvidas para ensino superior. Então, se você tiver sua dúvida, deixe agora mesmo lá no nosso grupo de Telegram, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Também precisando de aulas particulares, né, aquela forcinha maior, entre em contato com a Sônia no nosso WhatsApp, é o 11 96639 4946. Dito isso, bora lá para a resolução dessa questão que veio da disciplina de Cálculo 1 ou da disciplina de funções de uma variável lá da Universidade Federal do ABC. E nela a gente vai derivar implicitamente uma função para a gente obter a derivada naquele ponto ali, ó, naquele ponto 0,1. A gente tem que lembrar, pessoal, de duas coisas antes de resolver esse exercício. A gente vai usar a regra da cadeia, e a regra da cadeia diz o que pra gente? Ó, se a gente colocar uma função dentro da outra, isso aqui vai ficar bem claro quando a gente começar a resolução do exercício. Se eu tiver aqui uma f de g de x, e eu quiser fazer a derivada dessa função, essa derivada vai ficar quem? Fica a derivada da função mais exterior, então vai ficar o f', e aí eu coloco de volta a função que estava lá dentro, calculado no g de x, vezes a derivada da função que estava lá dentro. A gente vai usar dessa regra que chama regra da cadeia, e também das outras regras de derivação. Aqui também, né, lembrando, a derivada do cosseno vai ser menos o seno, tá? Então, só pra gente já ficar aí no mesmo lugar. Então, bora lá resolver essa derivada. O que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai derivar ambos os lados dessa expressão usando aquela regra ali, tá? Então, já vamos ficar esperto. Além de tudo, pessoal, a gente tem que lembrar que a derivada de y em relação a x, a gente vai chamar isso aqui de y', tá? Então, o nosso y' ele não vai sumir, e é ele que a gente está procurando. Então, no final das contas, a gente vai isolá-lo ali no nosso problema. Então, bora lá resolver esse nosso problema. Então, como que a gente vai fazer? Já vou copiar aqui o que a gente tinha. Então, vai ser 9 cosseno de 2xy menos 33x mais 3y menos 9. Igual a zero. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a derivada de ambos os lados. Então eu estou fazendo esse linha significa a derivada em relação a x. Aqui a primeira coisa que eu já vou fazer é usar o fato, né? Que a derivada da soma de funções vai ser a soma das derivadas. E além disso, eu vou tirar dessas derivadas a constante, se tiver constante multiplicando. Então percebam aqui, ó, aqui vai ficar, né? Ficaria derivada de 9 cosseno de 2xy, só como 9 é uma constante, ele sai da derivada, então vai ficar 9 vezes a derivada do cosseno de 2xy menos 33, o 33 também já vou tirar da derivada, 33, e aí a gente vai ter aqui a derivada de x, mais 3, e aqui a gente já tem, né, 3, a derivada de y, menos a derivada de 9. Bacana. Igual a zero, uma vez, né, se a gente está fazendo a derivada de um lado, a gente vai fazê-la do outro. Legal. Percebam aqui, ó, derivada de 0 é 0 mesmo, tá? Então, percebam também que a derivada de 9 também é 0. E a derivada de x, já usando a regra do tombo, acredito aí que todo mundo tá ciente da regra do tombo, se não, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo aí só sobre a regra do tombo. Então aqui, ó, a derivada de x vai dar 1, a gente já sabe disso, cai o expoente, e vai a derivada do x dá 1. Então a gente já sabe dessa derivada. A derivada de y, ela é y', que é o que a gente está procurando. A derivada de y vai ser y', que é o que estamos procurando. E aí, pessoal, aqui a gente tem que tomar muito cuidado com essa derivada aqui, ó, com a derivada do do cosseno de 2xy. Já vou levar a gente para um outro ambiente para a gente usar aquela regrinha ali para a gente fazer essa derivada. Depois a gente volta para cá para a gente matar o exercício. Então, como que a gente vai fazer essa derivada aqui, ó? Percebam, a gente está naquele caso da regra da cadeia. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou identificar quem que é minha função f, quem que é minha função g, e eu vou usar a regra da cadeia. É isso? Simples assim a gente vai fazer desse jeito. Então, quem que é a função f, né? Quem que é a função que eu coloquei outra função lá dentro? A função mais exterior, tá vendo? A função que está englobando todo mundo aqui é a função cosseno de x. Então, dentro do cosseno de x, eu coloquei a função
2xy. Então, eu já vou aqui representar. Então, a nossa função f de x, já vou deixar aqui ó, bem explícito, o nosso f de x vai ser o cosseno de x. Né, aqui já lembrando o que eu estou fazendo, eu estou escrevendo o cosseno de 2xy como uma f, né? A gente quer fazer isso aqui, a gente quer fazer f de g de x linha, para a gente usar a regra da cadeia, tá? Para a gente poder usar aquela regrinha ali. Então, a nossa função mais exterior é cosseno de x, e dentro do cosseno de x, eu coloquei ali no lugar do x, eu coloquei 2 vezes x vezes y. Lembrando aqui, pessoal, ó, a derivada de y em relação a x é y', a derivada de x em relação a x é 1, tá? Então, a gente já sabe isso aí. Então, aqui a gente vai ter a nossa g de x, vai ser igual a 2 vezes xy. Bacana. Agora, pessoal, a gente tem 2 trabalhos para fazer aqui. A gente tem que fazer a derivada da função f e colocar a função g lá de volta. A função g é 2xy no lugar do x, então já vamos fazer isso aqui. Ó. Então vai ficar, né? Quem que vai ser o nosso f' de x? A gente faz primeiro em relação a x e depois a gente substitui esse x pelo g, tá? Então aqui, derivada do cosseno é menos seno de x. Isso aqui a gente tem que lembrar das derivadas importantes. Lembrando, pessoal, quem são as derivadas importantes? Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, derivada de ln de x vai dar 1 sobre x, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. E também temos, por último, a regra do tombo, né? A regra do tombo cai o expoente, então se eu tiver x elevado a n, vai ficar a derivada disso, vai ficar n, x elevado a n menos 1. Então a gente já sabe quanto que são essas derivadas. Só essas que a gente precisa saber para a gente resolver todos os outros casos. Então, bora lá prosseguir aqui. Então, a nossa f', né? Então a gente está fazendo a derivada da função mais exterior, mas a gente não quer o f' de x, a gente quer o f' calculado no g de x. Então, no lugar de x ali, eu vou colocar g de x. Então, f' calculado no g de x vai ser quem? Isso aqui é menos o seno de... No lugar do x eu vou colocar a g de x, então vai ficar menos o seno de 2xy. Menos o seno de 2xy. E aqui, no lugar da nossa g de x, né? No lugar da nossa g de x, não. Agora a gente tem que fazer o mesmo processo para g de x. A gente vai fazer a derivada de g de x. Então, quem que vai ser o nosso g' de x? Aqui já percebendo, ó, galera, a gente tem que usar, nesse caso, a regra da multiplicação. O 2 sai da derivada, porque ele é uma constante, e aqui a gente tem que fazer a derivada de x vezes y. Lembrando que y é uma função de x. Então a gente vai ter 2 vezes, aí a gente vai usando nossas regras de derivação. Vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, então vai ficar x' vezes y, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, mais y' vezes x. Bacana. Aí, galera, ó, lembrando, tá? A derivada de y é o nosso próprio y' e a derivada de x é 1. A gente já sabe que a derivada de x é 1. Então, aqui, no final das nossas contas, o nosso g' de x, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser 2 vezes y mais y'x, onde o y', lembrando, gente, é o que a gente quer encontrar, tá? Então aqui a gente já determinou a derivada, tá vendo? A derivada do cosseno de 2xy. Por quê? Agora é só a gente juntar esses dados, né? Os dados que a gente já encontrou aqui. Então quem que vai ser ali, ó? O f' calculado no g de x. Então é menos o seno de 2xy. 2xy. Vezes quem? Vezes o g' de x. E o g' de x, ele tá aqui, ó, 2 vezes y mais y' x. Eu até olho ali pro ponto, eu já fico até feliz, ó. Ele pede no ponto onde x é igual a zero. Então essa parte aqui do y' já vai embora, tá? A gente vai ter que colocar isso aí no ponto. Então, bacana. Então a gente já leva isso daqui lá para outra folha. Só vou fazer aqui um trabalho que eu esqueci de fazer. Eu vou exportar isso daqui já pra gente. Porque tudo que eu faço aqui, depois eu coloco lá no nosso grupo de Telegram para vocês em PDF. Lembrando, gente, que já tem aí vários exercícios só nesse quadrimestre. Esse daqui é o 8º exercício resolvido e a gente tá lá já faz alguns quadrimestres. Então, se vocês quiserem ter acesso aos exercícios resolvidos, entrem agora mesmo lá no nosso grupo de Telegram. Então, já vou apagar isso aqui, já vou levar isso aqui pra gente, que a gente vai levar lá para nossa última folha.
E bora lá terminarmos de resolver. Então a gente vai levar isso aqui, a gente já sabe que isso daqui é aquela derivada que estava faltando, ó. É a derivada do cosseno de 2xy. Maravilha. Então aqui a gente já sabe que essa vai ser essa derivada, e aí a gente vai somar, né? Ali tem que tomar cuidado porque vai aparecer um 9 na frente. A gente não pode esquecer do 9 que a gente tem ali na frente, então vai ser 9 isso. E aí o que a gente vai ter aqui, né? Menos 33 mais y', 3y' igual a 0. E aí o que a gente quer? A gente quer o y', tá? Então agora o que a gente faz, pessoal? A gente vai, nesse momento, a gente vai substituir lá no ponto. A gente vai fazer no ponto onde ele pede ali pra gente. Já vou apagar essas duas informações aqui porque a gente já usou. Então, basicamente, agora eu quero calcular o y' onde? Quando x vale 0 e o y é igual a menos 1. Então a gente já vai substituir essas informações. X igual a 0 e y igual a menos 1. Porque é nesse ponto que a gente está calculando. Então vamos lá. Aqui a gente vai ficar com menos 9 vezes o seno de quem? Lembrando que o x é 0, então vai ser seno de 0. Seno, lembrando, seno de 0, pessoal, é 0, tá? O seno de 90 vale 1. E o seno de 180 vale 0 e de 270 vale menos 1. Então a gente tem que lembrar disso aqui vai dar 0. Olha que maravilha, então já sumiu um monte de gente. Vezes 2 vezes o y, que vale menos 1, mais y' vezes 0, aqui também daria 0. Então notem, né? Esse nosso primeiro termo aqui a gente já pode até, ó, foi embora, porque seno de 0 é 0. Então aqui a gente matou esse nosso primeiro termo, e aí a gente vai ter aqui menos 33 mais 3y' igual a 0. Tá aí, pessoal, é só passar o 33 para lá, né? A gente soma os dois lados do 33, e aí a gente vai tirar aqui 3y' é igual a 33. Então, o nosso y', ou seja, a derivada daquela função y no ponto 0 menos 1, vai ser igual a 11. E essa daqui é a nossa resposta. Espero que tenha ficado entendido esse exercício. Se ficou, já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos. Precisando de aulas particulares, entre em contato lá com a Sônia no nosso WhatsApp, 11 96639 4946. Todos os links, todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Ah, também precisando lá de uma dúvida pontual, deixem lá no nosso grupo de Telegram. No mais, vou ficando por aqui. Forte abraço, ótimos estudos e até a próxima. Falou, minha gente!